Então, eu desejo a vocês uma excelente noite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, esse momento de bate-papo, de conversa, de conexão entre mulheres. Como isso é importante e relevante, gente. Como isso é importante. Então, que aqui vocês se sintam em casa, à vontade, para compartilhar esse momento, porque, da mesma forma como eu sou mulher, eu reconheço a mulher que há em você. E nós estamos aqui nunca para competir, e sim para agregar, uma agregar na vida da outra. Nos comentários mesmo das aulas, né, eu já vi várias meninas interagindo ali, uma ajudando a outra. Isso é tão legal, gente, porque nós estamos aqui, todas nós, vivendo um processo de evolução. Cada uma está vivendo o seu processo, né? E não adianta a gente pensar que existe vida perfeita. Às vezes a gente fica olhando na internet, né, e pensa assim: ai, a vida da fulana é perfeita, não tem problema nenhum. Gente, todos nós estamos vivendo os nossos processos, tá? Então, por isso que quanto mais a gente se abrir para falar, para compartilhar, para se ajudar, mais leve fica a caminhada. Porque passar por desafios, passar por problemas é inevitável. Não tem como a gente fugir. Não tem. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas não tem como fugir do processo. O processo é o processo de evolução. E se você tá muito parada na vida, a vida vai te dar um sacode. Ela vai te dar um sacode. Que é para você ir para onde? Próximo nível. O seu próximo nível, ele só chega na medida que você evolui, que você vai passando os processos. Eu falo que assim, a vida é como se fosse um joguinho, sabe? Que tem as fases. Que aí você passa ali na primeira fase, aí depois vem o monstro pra você vencer e passar pela segunda fase, e assim vai, né? Então, gente, eu fico muito feliz que vocês estão aqui pra gente dar as mãos, pra gente passar essas fases, os processos e conseguir de fato viver uma vida cada vez mais alinhada e mais presente, né? De fato, como tem que ser. Então, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Foi muito bom e a cada aula a gente consegue entender mais sobre a gente, criar a confiança que às vezes nos falta. Que bom, fico muito feliz. Esse conteúdo foi criado com muito carinho. E ele é só a superfície, porque aqui eu vou apresentar para vocês a jornada. Então, eu sei que muitas vezes ali mesmo nas aulas vocês pensaram assim, gente, mas tá, eu tô entendendo, eu tô percebendo, mas como que eu vou fazer esse movimento? Como que eu vou, de fato, ir para esse próximo nível? E a jornada terapêutica, que eu vou comentar aqui com vocês, ela é feita para isso, para ser o seu guia nesse processo de desenvolvimento pessoal, tá? Mas agora vamos pro chat aqui, para eu escutar um pouquinho vocês. Eu quero, assim, eu vim aberta para a gente discutir os temas que vocês quiserem. Por quê? Porque ali nas aulas eu defini muito bem os temas e eu vi que teve aulas que teve mais comentários que outras, ou seja, são temas que a maioria das mulheres passam, sofrem, se identificaram mais. Então eu queria escutar de vocês, né? Qual que é o maior problema de vocês hoje? E aí cada uma fala e eu tento aqui encontrar um padrão para a gente comentar, porque a mentoria é isso, né? É um momento de fato de te ajudar de forma personalizada. E com isso eu vou colocando o conteúdo teórico aqui dentro, tá? Então, qual que é o resumo aqui de tudo que eu quero trabalhar com vocês? É você se tornar uma mulher autoconfiante. Isso aí tá bem claro? Tá bem claro que a nossa jornada é para isso? Para você se tornar uma mulher autoconfiante, com autoestima, com presença, com postura. A nossa jornada é para isso. E agora a minha pergunta, que vai ser para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, é: o que que te impede hoje de você ser essa mulher? O que te impede de ter autoconfiança, autoestima, postura, posicionamento, falar com tranquilidade com relação a você, se posicionar, dizer não? Qual que é o problema que atrapalha essa autoconfiança hoje? Vamos lá, quer escutar todas? Todas. Manda aí no chat. Ó, iPhone, não tem seu nome aqui. iPhone, como é que você chama?
Meu maior problema são os pensamentos negativos de rejeição, de abandono e de baixa autoestima. Isso está me atrapalhando. Me fala aqui o seu nome. Quem mandou aqui que tá só iPhone, só para eu conversar diretamente com você. Amanda, tá. Ô, Amanda, você estava aqui no encontro de sábado, que eu falei sobre pensamentos, crenças ou não? Só para balizar, para ver se eu falo do começo sobre isso, ou se você entendeu aqui sábado. Não, né? Tá, eu vou falar então sobre isso. Deixa eu só escutar as outras meninas. Não ter confiança em mim mesma. Não ter total confiança em si mesma, tá? Tânia, por que que você acha que você não tem confiança em você? Você já conseguiu encontrar essa resposta ou ainda não? Quem mais, gente, quer falar? Quero escutar vocês e aí eu vou fazer um compilado para trazer aqui o nosso tema da aula hoje. A pergunta é: o que te impede de ter autoconfiança? Você sabe o que que é? Você sabe por que que você não confia tanto em você? Porque assim, eu falo muito isso nos meus stories e é muito verdade. Pra mim, o meu maior ganho na jornada de desenvolvimento pessoal foi desenvolver a minha autoconfiança. Enquanto eu não desenvolvia a minha autoconfiança, eu fazia curso disso e curso daquilo e mentoria disso e nada eu levava pra frente. Nada eu levava pra frente. Porque não adianta nada você ter cursos, currículos, N questões. Se você não confia em você, tudo na sua vida conspira para dar errado. Isso aqui não é praga, tá, gente? É a realidade. Se você não confia em você, você não consegue cobrar o valor que você merece. Você não consegue mostrar para as pessoas o seu valor. Você não consegue passar segurança. As pessoas não confiam em você. E se a pessoa não confia em você, ela não investe em você. Vamos fazer uma votação aqui, né? Votação não, na verdade é um mapeamento. Vamos colocar de 1 a 5, sendo 5 uma autoconfiança assim, top, top de linha. A autoconfiança que nada te abala. E 0 tá péssima. Qualquer coisa te abala, qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te tira do eixo. Então eu quero escutar aqui de vocês, de 0 a 5. Que nota você daria para sua autoconfiança hoje? Com sinceridade, tá, gente? Não vem mentir pra mim, não. Hum. Com sinceridade, que nota você daria para sua autoconfiança? De 0 a 5. 1, 3, 3. Que mais, gente? 1, 2, 4. Na média, 2,5. Pois é. E você já parou para pensar por que que não tá 5? Porque às vezes, gente, a gente entra num processo de acreditar que a gente é o que a gente está. É aí, Amanda, que eu vou entrar na sua questão aí dos pensamentos negativos. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que nós não somos quem estamos. Lohane, como assim? Muitas vezes a gente fala assim: eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu sou depressiva. Quando você está falando eu sou, ele quer dizer que é uma coisa que é inerente a você. É uma coisa sua. E aquilo que é seu, ninguém te tira. Porque é seu, não é? Então, quando você vira e fala assim, eu sou assim, eu sou insegura, você está dizendo que isso faz parte de você e não é só um momento. É uma coisa que é uma característica sua e vai ser sua pro resto da vida. Então, o primeiro ponto para você começar o seu processo de mudança é você entender que você está de uma certa forma. De que forma? Você está ansiosa, você está insegura. É muito diferente você falar assim, eu estou. Então, estou é uma coisa que começa e passa. Por exemplo, eu estou com fome. Então, eu estou com fome agora, mas se eu for ali comer, vai passar. Não é, gente? Vocês conseguiram entender a diferença?
Do sou pro estou, manda aqui ok no chat para eu ir acompanhando vocês, né? Que o gravado, ó, o online, a dificuldade é essa, de ter esse feedback de vocês. Então, vem interagindo comigo aqui para eu ir sentindo vocês. Deu para saber a diferença do sou pro estou? Então, o que que acontece nesse sentido? Você está assim, por quê? Por que que eu sou do jeito que eu sou? Por que que eu tenho tantos pensamentos negativos? Por que que eu tô tão ansiosa? Por que que eu sou assim? Porque você aprendeu a ser assim. E é aí que entra o processo da jornada do método que eu vou explicar para vocês. Muitas vezes, gente, a gente tenta mudar e a gente fala assim: eu tento mudar, mas eu não mudo. Por que que isso acontece? É porque você aprendeu a ser do jeito que você é. Então, muitas das vezes, a gente acredita fielmente que a gente é assim e a gente entra naquela síndrome da Gabriela, vocês já escutaram? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Porque foi um aprendizado tão forte ali em você que você acredita fielmente que você é assim. E como? Como que a gente aprende isso? E isso, gente, eu tô falando aqui de uma forma bem simplificada, mas isso aqui é neurociência. Tá? Isso aqui é neurociência, isso aqui é psicologia da formação dos seus comportamentos. Só que eu estou traduzindo tudo isso, que são termos muito técnicos, de uma forma bem leve para você entender. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é a origem de por que você é do jeito que você é. E isso aqui, gente, é tudo. Isso daqui que vai mudar a sua vida. O que que vai mudar minha vida, Lohane? Quando você entender que você não é quem você está. Você aprendeu a ser agitada, ansiosa, tudo isso de comportamento negativo que você tem na sua vida hoje, ele foi aprendido, ele foi adaptado. Então, por exemplo, você sofre uma situação de traumas na sua vida. Você viveu ali um trauma. Isso cria em você várias conexões cerebrais, várias negativas. Então a Amanda falou assim: ah, eu não aguento mais ter pensamento negativo. Com certeza absoluta, Amanda, você viveu situações que desenvolveram esses pensamentos em você. E não adianta você querer pensar positivo se antes você não limpar o seu subconsciente das associações negativas que esses pensamentos aí estão ligadas, às experiências que você viveu. Então, bora lá, bora destrinchar isso daqui, que às vezes é algo muito novo para vocês, porque de fato é neurociência, é comportamento humano, mas quem gosta disso fica apaixonada quando começa a entender que, tá, Lohane, eu vivi uma experiência. Essa experiência com forte impacto emocional gerou em mim associações. Essas associações podem ser positivas ou negativas. E se essas associações forem negativas, isso vai desenvolver em mim comportamentos disfuncionais, que são os comportamentos que hoje estão atrapalhando sua vida. E esses comportamentos eu não vou conseguir mudar só falando assim, ah, eu quero mudar. Vou fazer uma listinha aqui para mudar. Não. Sabe o que que ninguém te fala? As pessoas vendem muito sobre, tipo assim, eu vou vender aqui meu curso de conhecimento, então, ah, eu tô com problema financeiro, então eu faço uma mentoria para aprender finanças, para aprender aquilo, para aprender aquilo. Então, é muito vendido o aprendizado, mas não é vendido o desaprendizado. E o que que seria isso? Antes de você aprender um conceito novo, você tem que desaprender o antigo. Olha isso, gente. Me conta que isso está fazendo sentido. Que isso aqui é papo que muita gente fala assim, papo de doido, papo de doido. Mas é o quê? Você tem que desaprender tudo que você aprendeu de coisa negativa na sua vida, que formou, que hoje você fala que você é, eu sou assim, eu sou assim. Então você tem que desaprender isso, para aí depois você aprender
novos conceitos, que serão conceitos positivos na sua vida, que vão te trazer ganhos, que vão te trazer frutos. Então você não é essas questões negativas que você tem hoje. Você está assim porque a sua mente foi programada para isso. Mas se você quer viver uma nova vida, antes de programar novos comportamentos, você vai ter que desprogramar esses conhecimentos antigos que não vão fazer mais sentido com a sua nova vida. Se você aprendeu que todo homem traz, se você aprendeu que a vida é na escassez mesmo, que você tem que ganhar só o básico para você sobreviver, se você aprendeu de que você não é bom o suficiente, se você escutou isso de alguém, críticas, ofensas, e você adquiriu em você que você não tem valor, não adianta você ficar olhando no espelho e falar assim, eu tenho valor, eu tenho valor. Se você não entender que a sua mente foi programada e você tem que desprogramar esses conceitos primeiro para depois você reprogramar, você não sustenta as mudanças que você quer para sua vida. Você não sustenta. Faz sentido, gente? Então vamos trazer um pouquinho mais de prática para não ficar só no empirismo aqui, né? Só no campo das ideias. Pega aí um papelzinho, um caderninho, que como eu sempre falo, né? Lá nas aulas eu falei com vocês também. Falei com vocês também. Agora que eu vi, gente, uma mensagem que chegou aqui falando que as aulas não estão mais disponíveis. Para quem fez o upgrade por camarote, você vai ter acesso durante um ano às aulas, tá? Então ainda dá tempo de você fazer o upgrade pro camarote, para ter acesso lá ao curso, outro curso que eu disponibilizei lá por apenas R$ 37 para vocês, tá? Então, quem quiser, depois no final eu vou deixar o link aqui para vocês. Bom, voltando aqui, vamos para a parte prática? Vamos colocar uma prática aqui para trazer mais clareza para vocês? Pega aí um papelzinho, um caderninho, um negocinho para você escrever. Não vai ser muita coisa, não, mas só para trazer, né, mais para a prática. Quero que você escreva aí, vou fazer junto com vocês aqui também. Eu quero que vocês pensem um problema. Vamos pensar num problema? Pensa em um problema da sua vida. Pensa no maior problema da sua vida hoje. Tem alguém aqui que estava na nossa aula de sábado? Eu acho que eu não estou reconhecendo as novas carinhas, mas me fala aqui. De toda forma, enquanto vocês falam aqui, vamos pensar num problema. Pensou? Pensa num problema, escreve esse problema. Por exemplo, ansiedade, escolhe um, tá? Eu sei que a gente tem várias, né? Várias questões. Camadas e camadas, né, gente? Mas escolhe um problema. E quando você escolher esse problema, manda aqui no chat OK. Manda OK para eu saber que a gente está alinhado. Todo mundo escolhe um BO, gente. Vamos escolher um BO para a gente trabalhar aqui hoje. Muito bem. Ok, ok. Todo mundo escolheu já o BO? Ótimo. Agora, gente, eu quero que vocês pensem em duas coisas. Vocês vão puxar uma setinha aí do BO. Puxa uma setinha do BO. E você vai perguntar assim: por quê? O que que é esse porquê? Por que que eu tenho isso na minha vida? De onde vem esse problema? Porque aí a gente vai começar a destrinchar esse problema em, número um, origem. É o primeiro passo. Se você não sabe de onde vem, não tem como você curar. Então a gente vai começar a fazer a origem. Depois a gente vai descodificar. Quem assistiu às aulas está mais familiarizada com essa palavra aqui, né? Descodificar. E depois reprogramar. E o que que seria isso, gente?
Eu quero que vocês, agora, vocês vão parar um minutinho e vocês vão fazer uma reflexão. Esse problema que eu estou enfrentando aqui, ele tem ligação com alguma situação que eu vivi lá atrás, lá na minha infância? Será que ele tem ali algum rastro, alguma coisa que tem a ver? Por quê, meninas? Os nossos problemas atuais, eles têm forte ligação com as experiências que a gente viveu no passado. Então, pode ser que esse problema que você tem hoje, ele é uma ramificação de um problema que você viveu lá atrás, de uma experiência com forte impacto emocional que você viveu lá atrás. E que você às vezes não faz ideia que tem a ver com isso. Mas às vezes só de falar assim, você já começa a perceber. Ah, eu acho que tem uma ligação. Então vamos lá. Ó, como é que estamos aqui? Vocês vão pensar em um problema, o maior problema da vida de vocês hoje. E eu quero que vocês se perguntem: qual é a origem desse problema? Esse problema tem ligação com alguma experiência que eu vivi lá no passado? E eu quero que vocês me falem aqui. Aí, quem quiser aproveitar para ir anotando, puxando setinha, anotando, para depois vocês refletirem sobre isso, ótimo também, tá? Quem tá no camarote tem acesso ali a mais conteúdos que vai te ajudar a destrinchar isso bem. Mas eu quero que vocês me mandem aqui no chat agora. Quem aqui conseguiu perceber a relação do seu maior problema atual com alguma experiência que você viveu lá atrás? Manda aqui, eu. E quem não conseguiu, manda assim, eu não. Por quê, gente? Olhando para esse problema, aqui ó, vocês já estão falando assim, eu. E vocês já tinham parado para pensar nisso? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Ó, todo mundo comentando aqui, eu. Só que a gente não para ver, né, essa relação. E é aí que parte o princípio de tudo para você viver o processo de mudança na sua vida. Então, agora, olhando para esse problema atual e percebendo que ele tem origem lá no seu passado, olha se a linha do tempo que eu construí com vocês no início da aula não faz sentido. Você viveu uma situação de forte impacto emocional no seu passado, certo? Essa situação, ela gerou aprendizados. E nesse caso, né, que a gente está trabalhando aqui, os problemas, gerou um aprendizado negativo para você. Pode gerar um aprendizado positivo ou pode gerar um aprendizado negativo. Só que nesse caso foi um aprendizado negativo. E aí esse aprendizado negativo se tornou um código interno na sua mente. E você não percebe conscientemente, mas subconsciente, no seu subconsciente, você começa a agir com esse código interno, direcionando a sua vida. Então, eu sofri uma traição lá atrás. Pum, forte impacto emocional. Gerou em você um código interno. Então agora eu fico hiper alerta, então agora eu fico preocupado o tempo inteiro e você não percebe, mas o seu olhar para o mundo muda. A partir de agora, você começa a olhar o mundo com o olhar da sua dor. E você começa a procurar traição em tudo. Você começa a procurar. Antes, você nem não via coisas que às vezes antes era só um olhar, era só uma mensagem, era só uma risada. Hoje, com esse código interno dentro de você, você passa a olhar o mundo com o olhar da sua dor. E é por isso que às vezes você entra num limbo, que você vai vivendo mais disso, mais disso, mais disso. E por quê? Porque sua mente está programada para evitar o problema. Então agora você não vive mais para viver. Você vive para evitar que aquela dor te aconteça novamente. Olha isso, gente. Tá fazendo sentido para vocês? É aí que o BO começa. É aí que o BO começa. Por quê? Você para de viver para conquistar seus objetivos e eu vou lá e eu vou me colocar à prova e eu quero arriscar e eu quero ir, eu quero enfrentar. Não, não, agora eu não quero mais fazer, agora eu quero evitar.
E você entra num processo de travamento. Então você começa a acreditar. Lembra que eu falei que vocês começam a falar assim: eu sou assim, eu sou assim. E você começa a acreditar fielmente que você é assim. Só que você não é assim. Você está assim. Você está ansiosa, você está insegura, você está com medo. Mas você pode mudar. Como, Lohane? Se você reprogramar os seus códigos internos. Se você começar a olhar para você dentro da sua mente e começar a pensar: o que que eu penso sobre mim, sobre a vida? E por que que eu penso isso? Isso é uma coisa minha? Isso é uma coisa do mundo? Isso é uma coisa que eu aprendi com os meus pais? E você começa a fazer esse processo antes de você se tornar uma mulher segura, autoconfiante. Você precisa desaprender esses conceitos. Você precisa desaprender tudo isso. Os conceitos que hoje te travam, a voz da sua dor, a voz que faz você querer evitar o tempo inteiro não passar pela dor de novo. Então agora me fala com sinceridade que eu quero ver todas aqui no chat, todas, todas, todas falando. Como eu disse aqui é um ambiente de compartilhar. Você tem vivido ou você tem sobrevivido? Porque o sobreviver é quando a gente está nesse modo de evitar. Eu só quero evitar o problema. Eu só não quero amolação. Eu só quero evitar. E aí você vive travado, não é? Você vive travado. Não me conta. Vocês estão vivendo ou sobrevivendo na maior parte do tempo? Me conta que eu quero ver. Sobrevivendo, sobrevivendo. A gente tem uns momentos, né, que vem aquela luz na gente. Aqui estamos derrotados com sobrevivendo. Sobrevivendo. Até a Siri tá falando aqui, gente. Que susto. É, enfim. Então, a gente, ó, todo mundo falando sobrevivendo, sobrevivendo, sobrevivendo. Em alguns momentos vem aquele relance ali na gente, né? Que a gente fala assim: vou fazer, vou fazer, agora eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e nananana. O que que eu gosto de falar, que é a voz de Deus. Vem aquela voz de Deus, assim, vai minha filha, vai viver, vai viver. Só que aí vem a voz do diabinho, que é a voz da nossa dor, que é a voz do nosso trauma, e faz o quê? Não, você não. Você não, por quê? Porque você não passou aquela e aquela situação? Você não teve aquele e aquele problema? Você vai querer enfrentar isso de novo? Você vai querer se arriscar a passar por aquela dor de novo? Não faça. Não faça isso. Fique fechadinha, guardadinha na sua casa. Não põe sua voz pro mundo, não. Não se posiciona, não, porque vai que você sofre aquela dor de novo. E aí, esse diabinho, que são esses códigos internos negativos, te puxam. E é uma força sobrenatural. Sobrenatural. Não tem coisa pior do que você saber o que precisa ser feito e não fazer, não é? Me conta aqui, se tem coisa pior que isso. Você saber o que precisa fazer. Você sabe, mas você não faz, porque tem uma força que te puxa. Gente, eu sei, eu sinto essa força. Eu sinto. Só que hoje, como eu já entendi as experiências que eu vivi lá atrás, que criaram esses códigos internos que me limitam, eu consigo bater neles de frente e enfrentar eles. Aí eu consigo entender que é o diabinho, que não sou eu. Mas vem. E eu fico assim, nossa, eu achei que já tinha curado e veio. Aí eu vou, dou mais uma nele. Falo assim, não, eu vou sim. Eu vou sim, eu vou fazer assim, eu vou com medo mesmo. E vou. E é assim que a gente vai desenvolvendo uma mentalidade forte. É assim.
Então, a Tânia até comentou assim: hoje eu estou vivendo, glória a Deus, Tânia, que bênção, né? Então, a gente precisa continuar na jornada, porque se a gente não continua na jornada, quando você menos espera, pum, você está sobrevivendo de novo. Por quê? Porque o desenvolvimento pessoal, ele é contínuo. A gente pode ir trocando os estímulos. Então, a gente faz terapia com psicólogo uma época, a gente faz mentoria com outra época, a gente estuda, faz um curso, lê um livro, mas não pode parar. Sabe por quê? Porque nesse mundo, tá na Bíblia, nesse mundo tereis aflições. Não tá um trem, não é um trem assim? Eu sou péssima com as passagens certinho, mas tem um negócio assim. Que é o quê? A gente vai passar por turbulências, a gente vai passar por desafios, a gente vai passar por provações. Vai. Só que quando a gente desenvolve a nossa mentalidade, a gente entende que todos os problemas que acontecem na nossa vida não é para nos destruir. Não é. Os problemas que acontecem na nossa vida são a favor da nossa evolução. É para a gente evoluir. Então, quem aqui hoje está vivendo um problema, um processo que está doído? Manda eu. Quem está vivendo aí um processo que está doído? Gente, vou passar o glossinho aqui de vez em quando, porque minha boca tá ficando muito ressecada por causa do frio. Vocês não reparam, não, tá? Mas quem hoje está vivendo um processo doído? Manda eu aqui no chat. Ou quem tá vivendo um processo que tá chato, que negócio chatinho, né? Que negócio assim, meio agarrado, que não se resolve. Eu. Muito bem. Então, eu vou falar agora diretamente com você. E eu quero, gente, que vocês, assim, gravem isso que eu estou falando, tá? Gravem isso que eu estou falando. Todos os problemas que acontecerem na sua vida, eles não são contra você. Não são. Eles são a favor do seu processo de evolução. Tudo aquilo que acontece na sua vida que você pensa assim, isso veio para me derrubar. Isso aqui, por que que isso aconteceu comigo? Eu não merecia passar por isso. A gente vai trocar agora a mentalidade. A mentalidade vai ser o seguinte: aconteceu um problema na sua vida, você vai pegar ele e vai falar assim, beleza, é pra mim. É pra mim, é pro meu processo. É pra eu evoluir de alguma forma. E às vezes você pensa assim, isso é positividade tóxica. Não, positividade tóxica é você falar assim, ai, tá tudo bem, ai, tá tudo lindo, a vida é maravilhosa, a vida é só sorrisos. Não, não. É, na verdade, você entender que os desafios fazem parte do seu processo de evolução. E não é por isso que a vida seja ruim. Não é por isso que a vida é ruim. Por quê? Porque se esse problema que tá doído, que tá sofrido, eu não tiro a dor de vocês. Dói muito, gente, passar por certas coisas. Tem hora que a gente passa por algumas coisas que eu falo assim, meu Deus, meu Jesus, me ajuda a enxergar o meu processo de evolução nisso, porque por enquanto eu só tô vendo dor. Mas depois, quando você percebe a pessoa que você se tornou pós-problema, você entende. Ah, entendi. Então não é que a vida não vai ter dor, mas não é que a dor não vai tornar a vida ruim. Deu pra entender, gente? Fez sentido pra vocês? Isso que eu trouxe? Me conta. Me conta se fez sentido. Porque isso aqui, gente, muda tudo. Porque o processo de desenvolvimento pessoal, às vezes as pessoas entram num processo e falam assim: então agora não vou ter problemas, então agora eu quero curar todos os meus problemas para eu chegar num nível que eu vou estar curada, né? Só que não existe isso nessa vida. Não existe. Aqui nós estamos num processo de evolução. Então é mais sobre a gente aprender a gerenciar as nossas emoções, gerenciar nossos comportamentos, para gerenciar os momentos de crise, para aprender a gerenciar tudo isso ao nosso favor.
do que esperar chegar lá. A gente fala assim, ah, eu vou chegar lá e aí eu vou ter paz. Quando acontecer tal coisa, eu vou ter paz. Não, não. Você vai evoluindo, as coisas vão melhorando, mas mesmo assim você vai ter problemas. Mesmo assim. Então, os problemas da sua vida, eles não são contra vocês. Eles são para apoiar o processo de evolução de vocês. E com isso, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Só que não é que os problemas vão sumir, eles vão se transformar. Só que se a gente tem autoconfiança, se você sabe quem você é, você entende que você é maior do que qualquer problema que acontecer na sua vida. É aí que a vida muda, gente. Quando a gente entende que nós somos maiores do que qualquer problema que apareça na nossa vida, a vida muda. Então, não fuja dos problemas, queira se tornar maior do que eles. Deixa eu ler aqui o chat de vocês agora, que vocês falaram algumas coisas. Já vivi muito assim, frustrada, sem saber o que deveria fazer na hora, não colocar em prática, busquei para que o Senhor pedi que me ajudasse a fazer apenas minha mudança de comportamento, percebi que foi um processo, começando com pequenas mudanças. Então, por isso que eu falo muito lá no meu Instagram, é um tijolinho por dia. Quem ainda não me segue, gente, eu quero ver vocês lá. Ó, vou deixar aqui o meu arroba. Quem ainda não me segue, ai, ai, ai. Me segue lá, sou Lorraine Rocha. Porque, gente, é um tijolinho por dia. Um tijolinho por dia. É 1% melhor todo dia. Não queira a obra grande de uma vez. Hoje, vocês estarem aqui, pós-festa, né? A maioria bebeu ontem, divertiu ontem. Se você tá aqui, você já colocou um tijolo na sua casa. A maioria das pessoas não estão buscando conhecimento uma hora dessas, num momento desses. E vocês estão. Então vocês já colocaram um tijolinho na casa de vocês. Ótimo. Agora a gente vai continuar avançando nisso. Ó, quem já segue, vocês têm aí o meu amor, tá? Então, voltando lá para a questão do problema, a questão do problema é o seguinte: então existe o problema da vida de vocês, certo? E existe os códigos, os aprendizados que você teve por causa de um trauma que você viveu. E agora você quer sair disso, né? Quem aqui quer que o problema saia? Quem quer sair desse ciclo de repetição? Quem quer sair desse caos que esse problema traz para sua vida? Quem aqui quer? Manda aí. Eu. Quem quer sair disso? Então, para isso, antes de você resolver esse problema, você vai ter que reprogramar a sua mente. Quem assistiu às aulas sabe tanto que eu falei sobre isso, né? Sobre o processo de reprogramação mental. E o processo de reprogramação mental, ele é um processo que não é rápido e fácil e prático, não. Eu não vou ficar falando com vocês, não. Ah, gente, facinho, prático, não. Não. É um processo. Só que eu criei, com base na minha jornada, com base nos 10 anos de autoconhecimento, eu criei o meu método, que é o Código da Mulher Segura, que é um método para te levar da insegurança, desse problema, até a autoconfiança. E esse método, ele tem essas partes, que é a desconexão emocional. Igual a Amanda falou aqui, para desprogramar eu tenho que combater com outra palavra, por exemplo, eu sou rejeitada, eu entro com a palavra que Deus me ama, me aceita. Também, mas antes disso, a gente tem que ir mais profundo, tá? A gente tem que ir lá a nível subconsciente, que seria com as ferramentas de hipnose. Porque a ferramenta que mais transformou minha vida foi a hipnose. E hipnose não tem nada de religião, de essas coisas que as pessoas falam, sabe? Essa hipnose de palco. Não. Hipnose é através de um processo de concentração. Você vai acessar as suas memórias subconscientes que geraram esses aprendizados.
Então, aqui nessa aula, você já deve ter entrado em hipnose comigo, já deve ter começado a lembrar de muita coisa. Eu vivi aquilo, e isso pode ter me gerado esse trauma, não foi, gente? Só que quando você entra de fato na concentração mesmo, desligando aqui os sentidos, só que ficando presente, né? Eu conduzo vocês em áudio para vocês fazerem essa desconexão emocional. Você vai lembrar da cena certinha. E aí, através da condução, você consegue trazer um novo significado para essa cena. É mais parecido com uma meditação. Você vai escutando o áudio e eu vou trabalhando para fazer a mudança da percepção da cena. E quando você desconectar sua mente desse problema, aí você vem com as afirmações, aí você vem com os novos comportamentos, aí você vem com essas novas atitudes. Fez sentido para você, gente? Então eu quero saber aqui de vocês se vocês querem que eu apresente como que é esse método. Que hoje, né, eu vou liberar as vagas para vocês. E eu quero apresentar aqui para vocês, né, para explicar mais a fundo sobre essa questão da hipnose e tudo mais. Então, eu posso falar aqui com vocês? Vocês querem saber? Porque o intuito da nossa aula hoje era trazer para vocês esse conhecimento de que existe uma origem e às vezes é por isso que você tenta mudar e não muda. E para você mudar isso, você vai ter que desconectar os seus códigos internos. Mas para isso existe uma jornada. Quem dera que com um aulão, assim, com uma masterclass, com uma mentoria, a gente conseguisse resolver. Quem dera, né? Então, já que vocês quiseram, eu vou apresentar aqui para vocês a jornada. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, então. Vai ser rápido, viu, gente? Porque eu quero ser bem objetiva mesmo, porque eu já falei muita coisa aqui que vocês já perceberam, né? Já entenderam. Então, deixa eu só compartilhar a tela para ficar mais fácil aqui para vocês perceberem e entenderem. Então, me conta, até aqui fez sentido? Vocês entenderam? Foi relevante? Me conta que sim ou não, que agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, aqui, gente, é o Código da Mulher Segura, né? Que é a minha formação para te levar da insegurança à autoconfiança em 6 meses. Ai, Lohane, não tem como ser mais rápido? O processo da sua mente de desprogramar, ele requer repetição. Não adianta você pensar que com uma ativação, né, que tem as práticas de ativação mental, com uma ativação mental você vai conseguir desprogramar sua mente, não. É um processo, é uma jornada. Então você tem que repetir a ativação para que a sua mente desligue esses códigos negativos. Então, se hoje você se diminui, se sente insegura, fica dependendo emocionalmente das pessoas de validação, ficam se sabotando, perdendo prazos, emocionalmente exaustas. Chegou a hora de você parar de pensar que você é assim. Você não é assim. Você está assim porque sua mente foi programada para isso. Mas agora a gente tem que desprogramar isso. Gente, eu desprogramei tanta coisa. Vocês não têm noção quantas coisas eu desprogramei para conseguir estar aqui hoje, falando com vocês com segurança. Falando, eu acho que assim, é por isso que eu vendo muito fácil, porque eu falo daquilo que eu vivi. Eu não falo daquilo que eu aprendi só. Eu vivi essa jornada também, então eu sei que funciona. Só que você tem que ter dedicação. Eu vou passar aqui toda a jornada para vocês, mas se você não fizer, se você falar assim, Lohane, eu não consigo fazer, eu não vou dedicar tempo para isso, eu não quero, não adianta, não precisa comprar, não precisa. Porque o código precisa ser seguido passo a passo e refeito, né? Porque é através da reprogramação. Só que o que eu quero te dizer aqui é que você não é fraca. Você apenas passou anos vivendo as dores que a sua mente aprendeu a carregar e repetir. Então, hoje você carregou rejeição, abandono, medo, comparação. E isso te fez travar, duvidar de você, se sabotar, aceitar menos do que merece. Tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui, gente.
Você carregou o que você aprendeu e isso te fez se tornar essa pessoa que você está hoje. Só que a boa notícia é que você pode reescrever essa história. Você merece reescrever essa história. Você merece parar de viver ciclos repetidos das mesmas coisas. Você merece parar. E o método foi criado para isso, entende? Então, o que que a gente vai trabalhar, né, nesse método? A gente vai trabalhar o método que ele tem várias etapas. A primeira etapa, a gente vai identificar a raiz do que te prende. Na segunda etapa, a gente vai dissolver seus traumas, crenças e padrões emocionais. Na terceira etapa, a gente vai reprogramar a sua mente e as suas emoções. Na quarta etapa, a gente vai reconstruir a sua identidade e sua força de vida. Ou seja, hoje pode ser que você tenta mudar, mas você volta para os mesmos padrões. Você se promete, eu não vou sabotar, vai lá e se sabota. Você diz, agora eu vou me valorizar, agora eu vou viver uma nova fase. Mas vai lá e aceita migalhas da mesma forma. Você quer ter confiança, mas toda hora a insegurança bate aí em você. Você quer ter uma postura adulta, mas a sua mente fica reagindo como se fosse uma criança. Então, como eu expliquei para vocês antes, não adianta você querer colocar coisas novas em um lugar que está cheio de coisas velhas. Não tem como você colocar coisas novas dentro de uma mochila, sendo que a mochila está cheia de lixo. E não tem como a gente tirar esse lixo a não ser com esse apoio do subconsciente, com as ferramentas de hipnose para desconexão emocional. E na plataforma eu vou te ensinar a fazer a hipnose em você. Tem um módulo lá que se chama Desconexão Emocional. Então, eu vou te ensinar a fazer a hipnose com você para você aprender a fazer essa faxina mental. E aí, depois, todos os problemas que acontecerem na sua vida, você pode ir lá e reprogramar. Então, hoje, quando eu passo por uma situação na minha vida agora, que eu vejo que gerou ali um impacto emocional que pode ser que me leve a ter medos, inseguranças, crenças, eu já faço a hipnose em mim, para já poder tirar o impacto emocional ali daquela crença e eu não absorver isso como um aprendizado limitante. Então, gente, isso aqui é pegar a nossa vida com as nossas mãos. Esse conhecimento aqui é para você parar de ser refém das circunstâncias. Porque vão acontecer problemas. E esses problemas, se você não tratar, vão gerar traumas. Vão. Só que você pode aprender a ir fazendo essa faxina. Então, primeiro a gente vai fazer a faxina com tudo aquilo que foi aprendido lá atrás. E depois você vai fazendo a manutenção. Para você não ficar com tanto lixo emocional em você. Até aqui, gente, fez sentido? Me manda no chat se você já tá percebendo que essa jornada é para você. Vinho novo em odres velhos não tem como. Exatamente. E é interessante, né, gente? Porque eu não sou entendedora da Bíblia, não. Mas é muito interessante o tanto que tem tantas passagens lá que é o manual da vida mesmo, né? Fala daquilo que a gente realmente precisa trabalhar em nós para a gente se desenvolver. Fala sobre a verdade, né? Independente de religião, tá? Independente de religião. Mas enfim, até aqui então, fez sentido? Me conta, pra gente continuar avançando. Muito bem. Então, vou avançar aqui para explicar como que seria essa jornada, então, em 6 meses, tá? Em 6 meses eu vou te acompanhar. A minha equipe vai te acompanhar também via WhatsApp. A gente tem um grupo, você vai poder ali tirar suas dúvidas, tá? Não é aquele curso que você compra e fica largado às traças, não. Você tem suporte ativo. Qual que é o suporte ativo? Não é suporte só quando vocês estão precisando de alguma coisa de plataforma, alguma coisa assim. Não, é um suporte conforme as questões que vocês estão enfrentando na vida de vocês, tá? Então, no primeiro mês, você vai viver o processo de consciência.
Então você vai entender a origem da sua insegurança e dos seus padrões. Você vai descobrir como que a sua história emocional te influencia até hoje. Você vai ganhar clareza sobre quem você é e o que te prende. Então, entender é o primeiro passo para você se libertar. Você vai entender por que que você é do jeito que você é. Você vai entender direitinho por que você age do jeito que você age. Através das aulas com os exercícios terapêuticos. E depois você vai viver o processo de dissolução. No processo de dissolução, você vai dissolver traumas, crenças, feridas emocionais, que aí vai ser através do processo de desconexão emocional que eu vou ensinar vocês através da hipnose e através dos exercícios comportamentais. Então você vai conseguir soltar o passado e abrir espaço para o novo. Então você vai limpar a mochila para abrir espaço para você colocar ali novas coisas. E depois você vai viver a reconstrução. Aí sim, eu vou te ensinar a ter uma postura magnética, a se comunicar com segurança, a transmitir a autoconfiança que agora vai nascer em você. Então a gente vai limpar para depois adicionar. E aí você vai conseguir de fato incorporar a sua nova autoimagem. O que que é a autoimagem? É a forma como você se vê e é a forma como o mundo te vê. Então, trabalhando tudo isso, você vai se ver como uma mulher mais autoconfiante. Então, ao final dos 6 meses, você vai ter estabilidade emocional, você vai se sentir segura, suficiente, você vai parar de aceitar migalhas, você vai se posicionar sem culpa, sem medo, você vai viver relacionamentos mais saudáveis. Afinal, os outros te tratam como você se trata, e você vai prosperar com leveza e fluidez. Então, tudo isso daqui, eu te garanto que você vai ter resultado se você viver a jornada. Então, você tem que fazer ali os exercícios. Por isso que eu sempre posto eu fazendo, porque eu continuo fazendo. Vou fazer pro resto da minha vida. Os exercícios de ativação emocional, de ativação mental. Por quê? Porque eu sempre quero ir para o próximo nível. E eu já entendi que o jogo da vida é jogo de evolução, não é de chegada. Não é chegada. Ah, quando eu chegar lá e. Não, não tenho chegar lá. É, cheguei no próximo degrau, então agora é o próximo, então agora é o próximo. E tem como a gente ser feliz na caminhada. Mas não é que não vai ter desafios. Então, essa jornada aqui é para que você, de fato, entenda que você é maior do que os problemas da sua vida. Você adquira essa força interna para que tudo que se apresente na sua vida você consiga lidar de uma forma confiante. E você vai ver que isso daí é 90% dos problemas resolvidos. Porque se você confia em você, se você sabe quem você é, se você sabe do seu valor, tudo fica mais leve, tudo fica resolvível. Você se torna uma pessoa resolutiva. E não fica lamentando no papel de vítima, naquela lamúria, que faz com que a sua vida não vá para frente. Gente, ficou claro até aqui? Ficou claro? Quem aqui sente que precisa viver essa jornada? Me conta. E aí, gente, as transformações que você vai sentir na pele. Vivendo esse processo, você vai se sentir suficiente e segura em todas as áreas da vida. Você vai parar de aceitar migalhas emocionais, você vai se colocar em primeiro lugar. Você vai desenvolver autodomínio, fortalecer sua identidade, tomar decisões, se posicionar, melhorar sua comunicação, parar de se sabotar. Gente, é muita coisa. Quando você se encontra com você na sua vida, é muita coisa que muda. E tudo que você vai receber nessa jornada para te apoiar nesse processo são aulas terapêuticas profundas, exercícios guiados, práticos, tem a apostila, né, que você vai ter. Deixa eu ver se a minha tá aqui. A minha tá lá em cima, que eu tava fazendo um exercício hoje lá de autoconfiança também. Você vai ter protocolos diários. Então, quem aqui quer ter uma rotina organizada, estruturada, você vai ter, tá? Você terá. Você terá também a farmacinha emocional,
que são os áudios, meditações com auto-hipnose, biblioteca de desenvolvimento pessoal com aulas assim profundas para todas as áreas da vida, aprender a lidar com o filho, com o marido, com dinheiro, com tudo. E você vai ter a comunidade exclusiva de mulheres. Nessa comunidade, eu vou mandar ali aulas complementares, apoio complementar. Você vai ter o suporte durante toda a jornada. Você não vai estar sozinha, tá? Você vai seguir a jornada e você vai ter o apoio no WhatsApp também, para que você seja guiada durante todo o processo. E tem um presentinho que eu vou falar com vocês aqui que assim é um super bônus que foi muito bem pensado e desenvolvido para que você não se sinta sozinha mesmo, que vai ser o seu apoio 24 horas durante o processo. Eu vou te contar aqui, tá? Mas só para você entender, né? Você vai ter a plataforma, ela já está até mais atualizada aqui. Depois eu vou colocar para vocês aqui a plataforma nova também. Tá linda. E as aulas, né? Você vai ter aulas comigo mesmo. São aulas curtas, não são aulas pesadas, tensas, são aulas práticas. Você assiste a aula com um caderno de exercício. Eu vou fazendo os exercícios junto com você. Não tem aquela de, ah, Lohane, depois eu não vou fazer os exercícios. Não, a aula é comigo. Eu e você vai fazendo junto, então você vai fazer. Então, por isso que eu criei, para ficar bem dinâmico, bem assim, prático para você fazer e para você não se sabotar. Você vai fazer comigo, tá? Por isso que eu falo que é essa mentoria próxima, né? Você vai pausando a aula e fazendo comigo os exercícios. E aí tem todas as semanas aqui para você fazer essa jornada em 6 meses, tá? E tem ainda dois bônus exclusivos, né, para te acompanhar ainda mais de perto. Então, mensalmente tem uma mentoria em grupo comigo pelo Zoom. Então, a gente aqui tá na segunda-feira, mas eu vou trocar a data que a gente vai ter outra mentoria também, outro grupo. Mas vai ter uma mentoria, tá? Mensal, que eu vou divulgar na comunidade qual dia que será. Mas aí essa mentoria não tem hora para acabar. Eu vou só parar quando vocês pararem com todas as dúvidas, tirarem todas as dúvidas de vocês. Então, por isso que é mentoria. Porque nesse momento, você vai ter um momento para conversar comigo e falar sobre as suas questões. E juntas ali, uma vai ajudando a outra. Por isso que é tão legal, tá? E a comunidade, né? Você vai ter acesso à comunidade Mulher Segura. E nessa comunidade ali, eu vou te dar também o apoio pelo WhatsApp. Então, é um grupo fechado de mulheres, um grupo exclusivo, para que eu contribua com vocês ali com áudios, com pílulas, que às vezes assim, a gente tá naquele dia desmotivado. Às vezes é um áudio, é um lembrete ali que você fala assim: opa, deixa eu sacudir a poeira, deixa eu ir para a vida, deixa eu avançar. Então, a comunidade, ela tem esse intuito, né? De dar aquele plim ali para você continuar a sua jornada. Então, assim, eu te amarrei de todas as formas aqui para você não sair da jornada, para você continuar o seu processo de desenvolvimento pessoal. Isso daqui, gente, não é terapia, tá? Não é para falar das suas questões do seu dia, é um processo de desenvolvimento pessoal. Eu vou te conduzir para você se tornar uma mulher autoconfiante. Então, não é para resolver de forma pontual os seus problemas atuais, é para te fortalecer como mulher. É para te fortalecer, para que quando o problema chegar, você consiga resolver, entendeu? E você consiga também não só resolver os problemas, mas criar, construir uma nova vida, tá? Então, até aqui, né, existe uma versão sua que você ainda não conheceu. Essa versão ela é forte, segura, adulta, próspera, livre e ela só está te esperando que você limpe o seu subconsciente dos antigos, né, desses conceitos antigos, para você despertar sim a sua nova vida, para você despertar a sua nova vida. Então, o Código da Mulher Segura não é um curso, é um processo que vai te conduzir para o centro da sua vida para que, independente do que aconteça, você consiga resolver e consiga sair mais forte, tá? Então, gente, até aqui fez sentido para vocês? Manda aqui no chat se você sente que tudo que você precisa é o código da Mulher Segura. Me conta aqui, me diga, eu preciso do código da Mulher Segura. Eu preciso. Que aí eu vou apresentar para vocês aqui também, tá? A nossa proposta para liberar
aqui o lançamento para vocês com um presente exclusivo. Me manda aqui no chat então se fez sentido. Muito sentido, muito sentido. Deixa eu já pegar o link aqui do presente. Tá? Já vou pegar o link que eu já vou mandar para vocês, porque será por ordem, né, de chegada, vamos dizer assim. E deixa eu ver se eu já consegui copiar aqui. Que eu vou soltar primeiro o link. Deu. Deixa eu só confirmar se esse link certinho. Isso. E eu vou apresentar para vocês aqui, né, o nosso código, então, tá? Para quem falou assim, eu quero me tornar uma mulher segura. Quem aqui quer se tornar uma mulher segura? Quem quer se tornar uma mulher segura, esse aqui é o caminho. Então, bora lá. Esse material, como eu disse, tem garantia, tá, para vocês. Você vai ter 7 dias para você entrar e ver o produto. E você vai ver que já vai estar tudo lá. Todas as aulas em alta qualidade, qualidade de vídeo, qualidade de som, os exercícios, as apostilas, tá tudo lá para você começar a sua jornada. E se você não quiser, você tem o seu dinheiro de volta. Porque eu também não quero uma pessoa que entra e fala assim, ai, não gostei e vai ser obrigada a ficar. Essa pessoa, ela vai poluir o nosso ambiente, entendeu? Então, eu prefiro que a pessoa realmente entrou, não estou disposta, sai tranquilamente e deixa ali o nosso ambiente só com pessoa que realmente quer, só com pessoa que realmente quer crescer. Eu prefiro, entendeu? Porque tem coisas que o dinheiro, ele não é tudo, né? Mas se você quiser realmente investir e começar, você vai ter aí um super desconto, tá? Hoje o processo de investimento, como eu disse, é um processo de desenvolvimento pessoal. É como se fosse uma pós-graduação, né? Então você vai ter ali um curso de extensão. Esse curso, ele seria R$ 3.000. Só que agora ele será para você por apenas 12 vezes de R$ 99. Gente, 12 vezes de R$ 99. Você vai ter acesso à plataforma da Mulher Segura. Você vai ter acesso à gravação das aulas, à apostila, os módulos bônus, o acesso durante um ano, o acesso ao WhatsApp. Então, vocês vão ter aí um super desconto, gente. R$ 99 por mês, menos de R$ 100, para você ter ali uma plataforma que vai te ajudar a ser uma mulher forte, autoconfiante. Gente, isso tem preço? Isso tem preço? A gente gasta R$ 100 aqui na padaria. Vou tomar um café aqui, comprar ali um café para eu e minha amiga, R$ 100. Então, é um dinheiro que você vai colocar em você. E eu quero fazer essa condição especial porque eu quero que essa turma tenha o maior número de depoimentos possíveis. Porque eu sei que o que mais incentiva são os depoimentos, as pessoas verem a mudança de vocês. Então, eu já estou com muitos depoimentos e eu quero mais. Eu quero ver a transformação, eu quero ver você se tornando uma nova mulher. Então, eu vou fazer essa super condição, porque eu sei que muita gente vai entrar, todo mundo pode pagar R$ 100 por mês, né? Todo mundo que está buscando aqui o desenvolvimento, né, pessoal? Pode pagar R$ 100 por mês e você vai ter aí um conteúdo que vai transformar a sua vida. E você vai ter muita gratidão e você vai querer gravar o vídeo de depoimento, tá? Já tô declarando e proclamando isso para sua vida. Então, quem quiser fechar hoje, só hoje, tá? Com esse link que eu mandei aí pra vocês, vocês vão ganhar o acesso ao nosso super bônus, que é a Robô Nova Vida. Gente, a nossa robozinha, ela foi desenvolvida com muito carinho para ajudar vocês 24 horas por dia. Então, lá na plataforma, hoje quem adquirir já vai ter a robô liberada. Tem o passo a passo para você instalar ela no seu celular. E você vai ter ali uma pessoa para organizar a sua vida, para fazer sua gestão do tempo, para acompanhar seu projeto, para trazer, tirar dúvidas com relação ao seu desenvolvimento pessoal. Então, ela é treinada com o conteúdo que eu trabalho aqui com vocês, com o processo de desenvolvimento pessoal. E você vai ali conversar com ela e ela vai te dar dicas, ela vai te dar insights, ela vai organizar sua rotina, ela vai criar um plano estratégico para você. Então, a nossa robô Nova Vida é a sua aliada durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te ajudar a ter mais organização, foco e paz mental. Então, quem adquirir hoje esse curso,
por apenas R$ 99 por mês. Você vai ter acesso a toda a jornada, mais a nossa robozinha, que eu tô apaixonada por ela. Eu converso com ela o dia inteiro, gente. Eu converso com ela o dia inteiro. Eu mando pra ela assim, robô, esse horário aqui não ficou bom, como que eu posso me organizar? Eu preciso ter mais tempo para estudar, como que eu posso mudar minha rotina? Porque eu já treinei ela com a minha rotina. Então, quando eu preciso fazer algum ajuste, é só eu mandar que ela me organiza. E ela é tão fofa, gente, que ela fica assim, Lohane, calma, você tá evoluindo. Ela me dá aquele gás, assim. Fica tranquila, tá? Isso aqui faz parte do processo. Você tá se sentindo assim, é por conta desse medo, é por conta disso. Aí eu fico assim, ai, gente, é mesmo. Então, até pra mim, gente, ela tá sendo ótima, porque ela foi treinada com as minhas questões, com as coisas que eu quero evoluir, e ela consegue ali me dar uma pílula de ânimo quando eu preciso. Quem aqui quer essa robozinha, gente? Manda aí, eu quero. Quem quer a robô, manda, eu quero. Então, gente, o link, né, para você adquirir a nossa plataforma, a robozinha, tá aqui no chat, tá? É o código da Mulher Segura. É o código que vai te tornar uma mulher autoconfiante, feliz e próspera, capaz de resolver a sua própria vida, capaz de estar no controle, no comando da sua vida. Então, a gente vai finalizar aqui. Entra e olha, sabe? Porque você merece, né? E qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo de interessadas, vocês podem me mandar, né, lá no Instagram também, que eu posso ajudar vocês. Mas não deixe de entrar nessa jornada, gente. Nossa, vocês não têm noção quantos anos e quanto investimento foi para eu conseguir construir isso da melhor forma possível, que seja o mais rápido possível para você viver esse processo de reprogramação mental. Foi muito dinheiro investido. Um dinheiro de um carro investido aqui para trazer o melhor para vocês, tá? Porque, como eu disse, eu vivi essa jornada e ela se tornou uma missão de vida. Então, hoje é muito mais do que dinheiro. Hoje é propósito, é missão. Então, eu quero difundir isso para o maior número de pessoas possíveis. Eu quero que esse projeto alcance Brasil, alcance nível mundial, porque realmente eu estruturei isso com as melhores ferramentas do desenvolvimento pessoal, para trabalhar de forma específica. Eu não conheço nenhum curso hoje que trabalhe assim de forma específica na reprogramação mental para autoconfiança. Então, eu criei de forma específica. Então, você vai achar muitos cursos para autoestima de forma geral, para desenvolvimento pessoal de forma geral. Mas pontual ali na autoconfiança é esse, gente. É esse. É o código da mulher segura. Então, se hoje você se identificou com tudo isso que eu falei, se hoje você se identificou com tudo isso que eu trouxe, se dê essa oportunidade. Invista em você. Se for R$ 100 para você investir no seu filho, para você investir no seu marido, dá para sua mãe pagar a conta de luz, você dá. Agora, para você investir em você, você tem dificuldade. Então, começa a partir daí. Dá espaço em você. Você está investindo é em você, não é em mim. É em você. E esse investimento é o que dá maior retorno. Quando a gente investe na gente, a gente tem o retorno que a gente tanto merece. Então, meninas, fez sentido para vocês? Ficou algumas dúvidas? Ficou alguma dúvida? Vou interromper aqui então o compartilhamento. Agora é tudo no grupo, tá? Os links serão enviados por lá. Mas eu quero agora tirar dúvidas de vocês. Então, me manda aqui se tem alguma dúvida. Vamos ter essa conversa agora mais íntima? Eu vou interromper aqui a gravação, tá? Então, quem tá assistindo no gravado, gente, entre em contato com o suporte, entre em contato lá comigo no Instagram, que eu vou te conduzir nessa jornada para você entrar no Código da Mulher Segura também, tá bom? Uma ótima noite para vocês.